Tá bom. Olá pessoal, muito bom vocês aqui. Queria dizer aqui, começar com vocês, que eu estou ao vivo aqui tanto no Insta. Então, alô, oi pessoal do Insta, prazer estar aqui com vocês. Mas estou ao vivo aqui também no YouTube. Então o pessoal do YouTube está me acompanhando nessa câmera aqui. Tudo bom pessoal do YouTube? Vou olhar de vez em quando para vocês. E o pessoal do Insta, ó, muita gente chegando. O Wellington, Levi Brandão, Nader, Alexandre Nader, que já fez a nossa mentoria, Minha Franquia 10K, tá na agulha aí para abrir a franquia dele em São Paulo, tá aqui acompanhando. Tudo bom, Nader? Muito bom que você tá aqui. Gustavo, Márcia, muito bom. Então, pessoal, Instagram e YouTube aqui, às vezes eu vou olhar para um lado, às vezes eu vou olhar para o outro, mas quero que vocês me acompanhem aqui porque hoje a gente vai falar sobre um negócio bacana aqui. A gente vai falar sobre as 5 empresas dentro das 50 maiores empresas que são ranqueadas na ABF, e através desse ranqueamento eu tenho um acesso, o público tem acesso, isso está no site da ABF, a gente tem acesso à informação dessas franquias. A gente vai falar sobre as 5 que mais cresceram. E é legal falar porque no meio de tudo isso a gente vai falar primeiro que cresceram na pandemia. A gente vai começar falando sobre isso, a gente vai falar sobre os segmentos que essas empresas atuam e vocês vão ficar impressionados porque são segmentos diversos. Inclusive faço aqui já até um desafio de vocês escreverem aqui quais vocês acham que seriam essas franquias que mais cresceram ou quais foram os segmentos dessas franquias que já cresceram. Faço aqui o desafio para vocês colocarem aqui e depois eu vou comparar se esse resultado aí é igual ou diferente do que realmente aconteceu no ano passado. Mas falando e observando o crescimento, né, dessas maiores, a gente vai entender um pouco o movimento do franchise no Brasil, que é um movimento que está ampliando em termos de segmentos, em termos de nível de investimento. São franquias consolidadas, são franquias novas, micro franquias, franquias tradicionais, franquias de serviço, franquias de comércio, tudo isso a gente vai falar quando a gente começar a mostrar essas 5 franquias para vocês. Mas eu quero, antes disso, falar um pouquinho sobre o ano passado. O ano passado foi o pior ano da história, todo mundo sabe disso. A gente passou por uma queda brutal do varejo, a ABF, o setor de franquia como um todo, foi a primeira vez que ele caiu em toda a série histórica. Eu já falei isso aqui para vocês. Então a gente estava chegando lá em 200 bilhões de faturamento, né? 190 bilhões, a gente recuou aí para 160 bilhões, foi uma queda mais ou menos de 15% no faturamento e teve 10% de todas as franquias, lojas, franquias físicas fechadas. Compensou um pouco porque eu tive 6% de abertura, ficou um saldo aí próximo de 4%, mas tem franquias que caíram, tem franqueadores que desapareceram, mas em contrapartida teve várias que cresceram e não cresceram pouco, cresceram bastante, né? Então a gente vai falar sobre isso, porque é muito importante a gente olhar para quem cresceu e entender o que eles estão fazendo. Então, o pessoal também do Instagram, que se tiver pergunta, pode deixando que você vai responder. Ó, tem uma turma aqui atrás de mim aqui que não me deixa fazer esse negócio sozinho. Se tiver pergunta, pessoal, pode ir fazendo aqui que eu vou responder ao longo do vídeo, né? Eu estou vendo aqui que o pessoal já está falando aqui, franquia de delivery, delivery com certeza. Olha, delivery não está dentro desse ranking das 5 que mais cresceram. Só para vocês verem como a gente se engana, né? Então não está nesse, mas tem outras que estão. Então vamos falar sobre essas 5 franquias e a gente vai discutir um pouquinho, né, a fundo algumas questões importantes. Falando antes aqui de falar as 5, estou fazendo suspense aqui com vocês, eu quero falar aqui por que é importante também a gente olhar as 5 franquias que mais crescem. Porque tem um negócio que inclusive eu falo muito no método que eu criei, o método RETA. O T do RETA é tempestividade. É a hora, opa, seguradora, está começando a melhorar aqui os chutes. Vamos lá, pessoal, vamos para a área de serviço, vamos lá para a área de comércio. Quero que vocês coloquem aqui quais segmentos ou quais são as franquias, as 5 mais, na opinião de vocês, que mais cresceram. Mas quando a gente fala de tempestividade, o que é tempestividade? É o tempo certo. Qual que é o tempo certo para entrar nessa franquia? Isso é importante, porque eu não sugiro as pessoas entrarem quando a franquia ainda é muito cedo. É aquele mal da franquia virgem. Desculpa, da franquia verde.
aquela franquia que está no início, aquela franquia que ainda não tem um modelo de negócio muito testado. São 1, 2, 3, 5 unidades, ainda é muito cedo, né? Possivelmente, talvez essa franquia não foi testada numa cidade parecida com a sua, talvez você queira uma loja no shopping, essa franquia só teve de rua, então não está consolidada. Existem vários aprendizados que essa franqueadora vai passar e que é melhor você entrar quando você não está com esse risco envolvido. Então tem um tempo certo de entrar. E também é importante ver se você não vai entrar muito tarde, porque se você entrar muito tarde é ruim também. Você vai entrar numa cidade em que os melhores pontos já estão tomados, né? Não adianta você ir para uma franquia boa, numa cidade boa, mas que os pontos bons, o ponto comercial é um negócio importante, né? Mesmo que seja uma franquia home-based, né? Ela já está muito sedimentada, né? Os clientes já foram abordados por outros franqueados, então você está chegando tarde demais. Então tem aquele momento certo. E uma das coisas que a gente avalia dentro do método Reta é o crescimento dessa franquia nos últimos anos. Porque também é importante você estar numa franquia não estagnada. É importante você estar numa franquia que está crescendo. Não está caindo, mas também não está estagnada. Então, o ritmo de crescimento, de aceleração é importante. E por isso que a gente vê, às vezes, algumas franquias que nem são muito grandes, 50, 60, 100 unidades, como a própria Belmundo, mas que vem crescendo bastante ano após ano. E se está crescendo, muitas vezes, inclusive, esse crescimento é com pessoas que já são franqueadas. Na Belmundo, por exemplo, 72% dos franqueados têm mais de uma loja. Então, isso quer dizer, né, isso é um sinalizador que a franquia é boa, que a franquia é saudável. Então é importante a gente olhar esses números, o ritmo de crescimento das franquias nesses últimos anos. Importante você não olhar só o tanto que a franquia abre loja, mas é importante olhar o tanto que a franquia fecha unidade, porque às vezes o saldo é positivo, mas tem muita franquia sendo fechada e isso não é uma informação que normalmente as franqueadoras falam, mas quem me escuta já sabe que é importante a gente olhar quantas abriram, quantas fecharam nos últimos anos e qual foi o saldo de crescimento. É bom a gente estar lá naquela franquia que está na crista da onda, que está num ritmo legal de aceleração, que a chance de sucesso é maior. É só isso? Não, não é só isso. Esse é só um ponto dentro de vários outros que são importantes, né, para serem avaliados na hora de escolher uma franquia. O método Reta, né, escolhe 4 pilares, tempestividade é um deles, mas a gente tem a alma da empresa, que é quem está por trás, a liderança, começando no fundador, nas pessoas que estão trabalhando e executando. Essa é a alma da empresa. Tem a rentabilidade, como se avaliar uma rentabilidade, se a franquia tem capacidade de gerar rentabilidade ou não. E a escala, né? Se a escala vai trazer ganhos ao longo do tempo com o crescimento da rede para toda a rede franqueada. Bom, fazendo uma introdução para a gente entrar aqui e falar sobre as 5 franquias que mais cresceram. Só fazer uma observação, eu não consegui olhar todas as franqueadores que existem no mercado. Eu puxei o ranking publicado na Associação Brasileira de Franquia, esse ranking está lá na página inicial dele, na internet, e lá tem todo ano eles fazem uma pesquisa por segmento e eles ranqueiam as 50 maiores franquias. Então vou falar as 5 franquias que mais cresceram dentre as 50 maiores franquias da ABF. Então, com certeza, antes que alguém que esteja me vendo aqui critique o número que eu vou apresentar, com certeza tem uma franquia de 5 unidades que abriu 10 unidades que eu nem sei e que teve um ritmo de crescimento maior do que esses que eu estou falando aqui. Mas essas são entre as 50 franquias maiores do Brasil. A Belmundo, por exemplo, não está nesse ranking, nem vai ser avaliada, mas entre as 50 maiores do Brasil, quais que foram as que mais cresceram. E é importante falar isso, não especificamente para eu fazer uma promoção da franquia, apesar que elas merecem. É importante falar isso porque vocês vão se surpreender com os diversos segmentos que existem, né, dentro desse ranking, né? Então vamos ver se o pessoal aqui chutou outros segmentos. Delivery, alimentação, seguradora, o Wellington falou. É um segmento que tem crescido no setor de micro franquia. Tem como ser franqueado anjo? Ouvi falar sobre ser anjo, o que é isso? Wellington, com certeza isso é terminologia usada por alguém, ser franqueado anjo, de repente você investe numa franquia
e você é sócio dela. Eu não recomendo isso, a gente pode falar um pouquinho mais disso mais na frente. Talvez eu até vou fazer um vídeo sobre isso depois, para não entrar no assunto. A franquia, na minha opinião, a franquia é para uma pessoa, então não entendo isso e acho que isso pode ser um risco, uma furada que você está se envolvendo. Sorvete como a OG cresceu muito, não está nessa lista também, ninguém adivinhou nada, mas ela está entre as top 10, eu acho. Você tá bem informado, Wellington, ela está entre as 10. Mas vamos lá, a primeira, a franquia que mais cresceu no Brasil, chama Aquazero. A franquia entre as 50 maiores da BF que mais cresceu foi a Aquazero. A Aquazero é uma franquia de lavagem ecológica. Olha só, lavagem de carro de um formato ecológico foi a franquia que mais cresceu no Brasil. Eu também nunca chutaria uma franquia nesse segmento. E ela cresceu mesmo durante a pandemia. Ela saiu de 154 franquias para 388, foi um crescimento de 154%, mais do que dobrou. E hoje já está com mais de 400. Agora, por que isso? Olha, o investimento a partir de R$18 mil. Eles entraram, né, eles têm essa forma de entrada do franqueado, que ele investe apenas R$18 mil. É uma franquia home-based, é uma motinha, é um carrinho que ele vai lavar o carro na residência, né, da pessoa. E tem também o tamanho de loja física, que a pessoa vem para lavar o carro, que aí já é um investimento maior de R$75 mil. Mas olha, eu não conheço a fundo o pessoal de lá, vale a pena citar o pessoal do Encontre Sua Franquia, pessoal experiente, mas eu acredito que esse crescimento se deu por conta desse novo modelo home-based que eles criaram, com baixo investimento e um modelo diferente, que não é o carro que vem a lavanderia de carro, né, ao ponto físico, mas sim o ponto físico que vai à casa do cliente. E isso, pelo visto, deu muito certo. Então é uma franquia que se adaptou bem aos momentos e tentou buscar uma oportunidade que talvez não tinha enxergado antes. Então ele abriu aí mais de 100 franquias. Foi, na verdade, mais de 200 franquias em um ano terrível como 2020. Né? Muito legal. Segunda franquia que mais cresceu no Brasil. O que vocês acham, hein? Segunda franquia que mais cresceu no Brasil. Chama Remax. Sabe o que é Remax? É uma imobiliária. Olha só, a segunda franquia que mais cresceu no Brasil no ano passado foi uma franquia de corretores de imóveis. Tem lógica, lógico que tem lógica, porque o setor imobiliário cresceu muito. E aí, essa franquia acabou pegando um bom momento do segmento imobiliário e acabou crescendo muito. Ela tinha 247 lojas e foi para 444. Foi 80% de crescimento. No ano difícil, ela quase dobrou. Uma franquia no setor imobiliário, né? Uma franquia de corretor de imóveis. É uma corretora de imóveis. Agora pensa aí, você que está me assistindo. Vocês sabiam que existe franquia de corretor de imóveis? Uma corretora? Vocês sabiam uma agência que negocia imóveis? É incrível, tem hoje franquia em quase todos os segmentos da economia, é isso que eu falo. É o franchising como um vírus do bem que se alastra dentro da economia brasileira, que vai para todos os segmentos, não só o varejo, que já está há muitos anos, mas também o setor de serviço. Olha só, setor de serviço, uma imobiliária. Já são 444 agências franqueadas no Brasil. Cresceu mais de 200 lojas no ano passado, tem crescido muito, inclusive tem um aqui na Asa Sul, em Brasília. A Remax é a maior rede de franquias do mundo. A Remax é uma rede americana, não é uma franquia nacional. É uma rede americana fundada em Denver. Então, a franquia lá de cima dos Estados Unidos, que está presente no mundo inteiro. Eles têm no mundo inteiro 8.660 agências franqueadas. Então, imagina, 8.660 agências franqueadas com mais de 137 mil corretores de imóveis. Esse é o tamanho dessa franquia e ela está presente no Brasil e ela foi a segunda franquia que mais cresceu no ano passado. Muito legal. Quem quer explorar o setor imobiliário, acho que é uma excelente opção
parece estar crescendo. Se você tem esse perfil, você está amparado numa rede tão grande, imagina a diferença de você abrir a sua imobiliária. Agora, imagina você abrir uma imobiliária que já tem outras 400 unidades no Brasil, que tem uma presença internacional nos Estados Unidos, em diversos países, com mais de 8.000 agências franqueadas. Qual que é aquele caminho que vai te dar mais segurança? Olha só, é lógico que é por aqui. Por isso que o setor de franquia, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso por conta disso. Porque ele dá um modelo de negócio para você e você já começa o teu negócio lá na frente, né? Evitando um monte de erro com a marca, com método de trabalho, né? Com um modus operandi, com um book que vai te ensinar no passo a passo o que você tem que fazer, com pessoas por trás. Está na dúvida, não está dando certo, você tem para quem ligar. Você tem outros franqueados, referência. Pô, eu vou falar com aquele franqueado que ele já pegou uma carteira grande. É muito diferente, né? E eu recomendo aí vocês ampliarem, né, a visão de vocês dentro do franchise para outros segmentos. Olhando aqui rapidamente os comentários. Uma franqueadora pode ser colocada na bolsa. Tem várias franqueadoras que têm ação. A franqueadora é uma empresa normal. Então ela pode ter ação em bolsa, como várias têm. Inclusive no Brasil, nos Estados Unidos tem franqueado que tem ação em bolsa. O franqueado é tão grande, multimarca, milhares de lojas, e ele tem ação negociada em bolsa. Então é óbvio que uma franqueadora pode ser negociada na bolsa, como tem algumas aqui. O pessoal perguntou qual o valor para abrir uma franquia da Remax. Eu acho que é próximo de R$50 mil, depende do formato que você vai pegar, mas aí sugiro para você entrar no site dela, põe aí no Google, você acha fácil todas as informações que você precisa em relação a essa franquia. Beleza? Vamos lá, terceira franquia que mais cresceu no Brasil. Essa de um segmento mais tradicional. Essa é do comércio. A minha praia. Mercadão dos óculos, uma ótica. Uma ótica que tinha 237 unidades em 2019 e foi para 396, um crescimento de 67% no crescimento de 2020, um segmento difícil. Aí você pergunta, por que ótica cresceu no ano passado em que todo mundo caiu? Eu acho que aqui não é a pegada da ótica em si, aqui é a pegada da empresa. É a pegada da empresa de acreditar, é a pegada dos franqueados que devem estar satisfeitos com os resultados e cresceram. Segmento de varejo deve estar muito posicionada na rua, né? Deve ter aberto muita loja na rua, uma vez que a gente teve problema no canal Shopping. Então acredito que essa marca está muito posicionada na rua. E tem um negócio legal dessa franquia que tem escrito logo no site na entrada, que eu chamei aqui para falar para vocês. Olha só que informação legal, que serve para tudo, né? Eu acho que esse exercício nosso aqui, como eu falei no início, é bom para a gente colocar um monte de conceito aqui e falar sobre eles. 95% dos franqueados não atuam no segmento, não são do segmento óptico. Então não tem formação nesse segmento. Olha só, 95% dos franqueados. Então, se você quer abrir uma ótica, você não precisa ter formação técnica nesse segmento. O franchise é lindo, você pode abrir o que você quiser. Uma rede de odontologia, você não precisa ser dentista para ter a sua clínica de odontologia, por exemplo. Você pode ser dono do que você quiser, você não precisa ter formação técnica para isso. Se você quiser mexer no mercado imobiliário, você vai mexer através de todo o amparado, você vai aprender ali com a franqueadora. E 95% no caso do Mercadão dos Óculos, são franqueados que não atuavam dentro desse segmento, que não conheciam e que não têm formação técnica para isso. Muito legal. Interessante, pois óculos escuros compramos para ir para a praia, porém não saímos quase de casa. Interessante, mas eu tenho certeza que tem uma componente grande de venda aqui de óculos de grau também. Certamente não é só óculos escuro. Bom, falei de 3, né? Tem mais 2 aqui. Vamos lá para Odonto Company. É a 4ª franquia que mais cresceu, também uma franquia antiga, uma franquia com alguns anos de vida. E saiu de 634 franqueados para 997. Hoje já tem mais de 1.000. Um crescimento de 57%. Olha só que coisa incrível, né?
de todas essas aqui foi quem mais abriu franquia no ano passado. A taxa de crescimento foi menor, mas como ela já tinha 634, ela teve um excelente resultado. Olha, uma clínica de odontologia, Odonto Company, uma empresa que eu conheço algumas pessoas que trabalham lá. Parabéns pelo resultado, parabéns. No ano difícil, vocês abriram nada mais, nada menos que mais de 300 unidades clínicas odontológicas. E tem um negócio bacana lá, que também uma informação que eles publicam, que eles realizaram já mais de 1 milhão de implantes dentários, né? Então, o nível de serviço que o dentista, né, tá trabalhando hoje é muito maior do que no passado, né? Hoje não é mais só correção, é muito estética. E esses implantes dentários, né, o pessoal tem ficado cada vez mais com um sorriso bonito. Conheço diversas pessoas que fez, e essa empresa, que essa rede de franquia, soube aproveitar isso. E eu acho que se não fosse isso, essa diversidade, e eles colocam isso muito claramente dentro do posicionamento deles, né? É uma rede de odontologia ampla, com todas as gamas de serviços, tanto de estética quanto de correção. E certamente eles surfaram aí um pouco essa onda do crescimento, né, do setor de estética, do setor de saúde, que foi um dos segmentos que cresceu pouco, cresceu 3% ano passado, porque as pessoas começaram a olhar para si mesmo também e tomar cuidado, né, com a saúde, com a aparência, enfim, uma rede bacana que cresceu bastante no ano passado. E a última, eu duvido, a quinta, né, que a gente vai falar, que alguém acerta, porque até eu fiquei surpreendido, não conhecia, mas a quinta empresa, a quinta franqueadora que mais cresceu no Brasil foi a NutriMais. Saiu de 351 franqueados para 524, um crescimento também de 49%. Olha só, a NutriMais é uma franquia do agronegócio. O agronegócio não caiu, ele nunca cai. Nos últimos anos sempre esteve crescendo, inclusive no ano passado. É uma franquia voltada para o agronegócio. NutriMais. Olha só a diversidade de franquias que a gente está falando aqui. A NutriMais é uma franquia que ela... Estou pegando um texto aqui que ela coloca: linha de suplementação mineral de coxo. Linha de suplementação mineral de coxo. Você sabe o que é isso? Alguém sabe? Alguém pode me dizer o que é isso? Vou falar para vocês. Eu não sei o que é isso. Eu só sei que é tipo uma ração para animais de alta qualidade, né? Então, é um suplemento alimentar para animais de alta qualidade, que são animais que estão no campo, não doméstico. Então, o foco dele é esse. Você tem também lá uma unidade física, home-based também. Então, ó, tem 3 franquias aqui com opção de home-based. Das 5 que mais cresceram, 3 franquias você tem a opção de ter a franquia e trabalhar de casa. Mas ele também tem a opção física de uma loja, né? O investimento aqui é a partir de R$40 mil. Olha só, pessoal, o tanto de diversidade de assuntos e de segmentos que a gente falou aqui hoje. Tem franquias aqui das 5 que mais cresceram que tem investimento a partir de R$18 mil. Você ainda acha que o dinheiro é um impeditivo para você ter a sua franquia? Eu fiz diversas lives com diversos franqueados. Olhem aí no meu feed. Todos eles começaram sem nada. Todos. Você não precisa juntar um verdadeiro patrimônio para ter uma franquia. É uma franquia que vai te dar esse verdadeiro patrimônio. Isso é importante. Aqui é NutriMais. Não tem a partir de R$40 mil. Você consegue um financiamento, se você não tivesse dinheiro, com uma certa facilidade, né? Então, é só você pesquisar. A maioria das pessoas nem sabem que tem essas franquias com a diversidade inteira. É uma pesquisa fácil. No próprio site da Associação Brasileira de Franquia está lá, pesquisem. Que de repente você vai achar um segmento bacana para você e um segmento que nem necessita de um investimento tão alto. Mas também tem franquias dos segmentos tradicionais que cresceram, como saúde, odontologia, uma franquia que já está há muito tempo aí, tem dado resultado, porque tem inovado, né? Óticas, olha só como é concorrido o setor de óticas. Outras empresas cresceram, né? Tem Óticas Carol, que cresceu muito nos últimos anos, e mesmo assim tem espaço para outras empresas como o Mercadão dos óculos cresceram também. Então, não tem
impedimento para você. Eu acho que a única coisa que está impedindo, de repente, é a sua força de vontade para começar. Ir atrás e realizar. Deixa eu voltar aqui para as mensagens. Ó, franquia de bike, tem alguma que você conhece? Esporte que mais cresceu no Brasil? Tem uma franquia que está crescendo muito, daquela bike, inclusive nacional, de alta performance. Agora eu esqueci o nome, mas de repente até o final da live eu lembro. Tem um amigo meu que tem aqui em Brasília e ele está satisfeito, né? É a Sense, lembrei. É uma franquia de bike que cresceu, não sei os números detalhadamente, mas cresceu bastante. O Wellington também, Wellington, obrigado pela participação. Falando que é boi de confinamento, com certeza é um dos animais que a ração, né, o suplemento alimentar, né, suplemento mineral da Nutrimais oferece. Aí o pessoal do Daniel também, um aditivo para adicionar a ração no coxo. Obrigado, Daniel, lá de Mineiros. Daniel também está dentro da mentoria Minha Franquia 10K. A gente está na segunda turma, estamos quase lá. Daqui a pouco o Daniel vai escolher a franquia dele. Tem 6 franquias ali que ele selecionou, que super bacana. Bom, pessoal, de novo, são as 50 maiores da BF, tá? São as 50 franquias maiores da BF. Tem muitas outras franquias que cresceram, muitas outras. A Biomundo, por exemplo, cresceu quase 50%. Está perto desse crescimento, fechou 2019 mais ou menos com 80, 90 franquias abertas e 2020 com 120 e poucas. Dá um crescimento de em torno de 40%. Mas ela não está dentro dessa relação ainda das 50 mais. De repente no ano que vem vai estar, estamos trabalhando para isso. E tem várias outras franquias que cresceram bem. Eu trouxe só as 5 que mais cresceram, mas não quer dizer que seja só essas 5. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver uma infinidade de segmentos de franquias boas, franquias que estão crescendo, franquias preparadas, né? Quer dizer que você tem que investir nessas 5 franquias? Não, mas é uma boa orientação. A franquia está tendo um bom resultado, um bom rendimento, um bom crescimento, é uma boa orientação. Essa não é a única. Existem outras necessidades que é importante tomar cuidado na hora de investir numa franquia. Mas o crescimento dela ano após ano é uma importante avaliação. Tá? Então é importante a gente pesquisar. Eu falo muito isso para a turma que está junto comigo, que uma franquia a gente não escolhe de forma passiva. Tem muita gente que é abordado aí por anúncios nas redes sociais e faz parte do papel da franqueadora tentar encontrar os franqueados, elas vão anunciar mesmo e tem que anunciar, não tem nenhum erro nisso, mas se eu fosse você, se eu estivesse na posição de escolher uma franquia como eu estou, inclusive estou escolhendo mais uma franquia aí, já tenho 3 franquias, além da posição que eu tenho na franqueadora, já tenho 3 franquias, estou escolhendo mais uma, eu faria isso de forma ativa. Não é a franqueadora que tem que chegar em você, é você que tem que chegar na franquia. Então, ao invés de tentar esperar um anúncio vir em cima de você, ao invés de tentar esperar isso, por que você não vai atrás? Por que você não procura os segmentos? Quais são as franquias que mais cresceram? Quais são os segmentos que mais cresceram? Quais são as franquias que estão mais caindo? Aliás, fica aqui já um compromisso da gente falar numa próxima live sobre as 5 franquias que mais caíram em 2020. Eu acho legal também a gente mostrar as franquias que estão tendo problema, as franquias que caíram, os segmentos que tiveram dificuldade. Então é importante ampliar. O primeiro passo para escolher a franquia certa é ampliar o horizonte, e ampliar a pesquisa, ir atrás, olhar os segmentos. Não é só comércio, é serviço, multissegmentos, com a variedade grande, olhar as franquias que estão dentro. A gente achou as 5 mais. Aí sabe o que eu faria? Pô, gostei, Mercadão dos Óculos. Vou pesquisar o Mercadão dos Óculos, mas vou pesquisar também os concorrentes deles. Porque eu começo a comparar uma franquia com a outra. Odonto Company, legal. Nota, eu quero ter uma clínica, vou pesquisar ela, mas vou pesquisar também outras. Existe uma série de franquias boas que vocês nem conhecem. Então é importante a gente ampliar essa pesquisa. E eu aproveito aqui, já chegando perto da conclusão dessa live, para dar os parabéns para essas franquias que mesmo no ano de dificuldade conseguiram ter crescimentos absurdos, astronômicos. Teve franquia aqui que eu falei para vocês que mais que dobrou. Então é impressionante o resultado dentro de um momento tão difícil, historicamente o pior ano do varejo e da economia como um todo no Brasil e no mundo, e mesmo assim foram lá com consistência e encontraram o seu resultado.
né? Eu acho que a gente sofre do ambiente, todo mundo sofre do ambiente, não tem jeito. O ambiente está aqui, ele é igual para todo mundo, então todo mundo vai sofrer com o ambiente. Agora, se a gente olhar para as nossas oportunidades internas, a gente ir lá, e a gente fazer, e a gente entregar, e a gente ir atrás do resultado, mesmo com o ambiente um cenário ruim, a gente vai sofrer menos, a gente vai crescer. Então, tem muita oportunidade dentro do nosso negócio. A gente sofre com o que está fora, se o que está fora não está ajudando, vamos olhar para o que está dentro, né, e ir atrás para conseguir melhorar a nossa entrega e a gente assim conseguir ter o resultado que a gente espera. Pessoal, então é isso. Agradeço a presença de todos. Já fica aqui o compromisso. Na próxima live a gente falar sobre as 5 empresas, as 5 franquias que mais caíram. Valeu, pessoal. Um abraço.